Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante específica, uma aula de legislação de trânsito. Hoje nós iremos trabalhar o assunto equipamentos obrigatórios. Professor, o que são equipamentos obrigatórios? Claro, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 105, ele diz o seguinte: são equipamentos obrigatórios, ou seja, todo veículo automotor. Lá no 105, nós veremos os 6 itens obrigatórios, tem que ter o quê? Esses itens obrigatórios, ou seja, para circular há a necessidade de ter esses equipamentos. Caso não tenha, ele vai cair lá no 230, ou seja, ele vai cometer uma infração de trânsito e vai ser penalizado por isso. Bacana? Aí o que aconteceu? Aí, claro, o CONTRAN tem essa competência de detalhar, de regulamentar o Código de Trânsito Brasileiro, lá na sua resolução 014, que é esta aqui, a resolução 014, vem o quê? Vem regulamentar o artigo 105. Em que sentido? Equipamentos obrigatórios. Só para vocês terem uma ideia, né? No artigo 105, né, ele traz aqui, vou trocar de cor aqui, vou pôr um vermelho aqui, ó. Ele traz a previsão de 6 equipamentos obrigatórios, tá? Tem que saber, claro. Então, esses 6 equipamentos obrigatórios aqui, de forma geral, tem que saber com certeza. Aí vem a resolução, né? A resolução vai detalhar as situações em relação aqui aos equipamentos obrigatórios. Só para você ter uma ideia, para os veículos automotores, né, traz a previsibilidade de 29 equipamentos obrigatórios. Então, esta aula, nós vamos falar, claro, da resolução do CONTRAN 014, mas com certeza a gente vai aprofundar e vai fazer você fixar o artigo 105, muito importante esse artigo 105 que trata do quê? Dos equipamentos obrigatórios. Vem comigo, né? A ementa da resolução estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e dá outras providências. Então, nós vamos estudar, vamos bater artigo por artigo desta resolução. Além disso, eu quero dizer para vocês que se o aluno que vai lá no site do CONTRAN e baixa somente essa resolução 014, eu digo para vocês que ele vai estar estudando com material desatualizado. Por quê? Porque nós tivemos já outras resoluções que já atualizaram a 014 e nós temos outras resoluções que tratam também de quê? De equipamentos obrigatórios. Aí fica uma crítica construtiva aí aos nossos legisladores, né? Em especial, claro, ao CONTRAN, que ele deveria fazer o quê? A consolidação dessa legislação. Fica muito mais fácil para os agentes fiscalizadores estudarem a situação e, claro, também fica muito mais fácil, principalmente o quê? Ao público em geral, saber aquilo que ele tem a obrigação. Tá? Então, vem comigo, artigo 114, aliás, resolução 14 de 98, né? Considerando, o que são essas considerações? Né? Essas considerações nada mais é que o que? São os fundamentos na qual que provocaram essa decisão do CONTRAN em ditar essa resolução. Primeiro, o artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. O que diz o artigo 105? A gente vai ver já já. Mas ali ele vem estabelecer o quê? Vem estabelecer quais são os itens obrigatórios, equipamentos obrigatórios que os veículos são obrigados a ter. Claro, segundo considerando a necessidade de proporcionar às autoridades fiscalizadoras as condições precisas para o exercício do ato de fiscalização. Olha, vem comigo. Então é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz o quê? Os equipamentos de forma genérica, não é tão preciso. O preciso está aonde? O item preciso, mais específico, estão aonde? Estão aqui nas resoluções, né? Finalmente, o último considerando, né? O último considerando aqui, é que os veículos automotores em circulação em território nacional pertencem a diferentes épocas de produção, necessitando, portanto, de prazos para a completa adequação aos requisitos de segurança exigidos pela legislação. Resolve, né? Olha que coisa interessante, né? Olha a cabeça do legislador. Pertencente a diferentes épocas de produção, né? E aí, professor, aí, tranquilo, justo, mas aqui eu chamo a atenção do meu aluno, meu querido aluno concurseiro, para ele ficar competitivo, né? Sabe por quê? Vem comigo, cara. Aqui é o seguinte, aqui ele vai tratar veículos produzidos até
o dia 1º de janeiro de 99. Vai ter um tratamento. Veículos, né, produzido, né, antes de tal período, vai ter um outro tratamento. Então, você vai ter lapsos temporais diferentes que a gente vai explicar para vocês. Bacana? Então, vem comigo. Lemos o que? A ementa da resolução e lemos aqui as justificativas, né? Ó, é só para finalizar aqui, e veio mais uma coisa na minha cabeça. Ou seja, ele vai tratar a mesma situação, tá? De modos diferentes. Professor, como assim de modo diferente? Referente o quê? A épocas diferentes, antes e depois, né? Normalmente, o nosso marco aqui é o Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, vem comigo. E agora, pessoal, agora, para a gente detalhar esse cara aqui, a gente tem que ler o artigo 105, né? O artigo 105 diz respeito às normas gerais de trânsito, são os equipamentos obrigatórios, tá? Nós teremos que, eu tenho esse artigo no meu curso do CTB, tá? Para quem não estudou ainda o CTB com o professor Luiz, tá? Eu bato artigo por artigo, quase todos os artigos do CTB, no nosso curso explicando para vocês. Lá no artigo 105 traz o seguinte: são equipamentos obrigatórios, não precisa falar mais nada, né? Ou seja, ó, 2 veículos, então todos os veículos, tá, ó, são equipamentos obrigatórios, né? Todos os veículos têm que ter o quê? Esses equipamentos obrigatórios. Professor, um veículo não tem equipamento obrigatório, tá? Ele vai cair lá no 230, ele vai cometer uma infração de trânsito, né? Entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, esse entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, aqui que entra a nossa resolução base dessa aula, que é a 014. Eu digo base porque nós iremos abordar direta e indiretamente outras resoluções que têm importância aí a equipamentos obrigatórios, né? Professor, qual que foi a sua intenção? A minha intenção nesta aula foi uma só: tentar consolidar todos os principais equipamentos obrigatórios que o examinador pode estar cobrando na sua prova. Primeiro equipamento obrigatório, qual que é? É o tal do cinto de segurança. Então está aqui para vocês, ó. Cinto de segurança é o primeiro item obrigatório do Código de Trânsito Brasileiro, conforme regulamentação específica do CONTRAN. Então tem uma regulamentação específica que vai especificar tudo sobre cinto de segurança. Agora vem, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que sejam permitido viajar em pé. Então, olha só, primeira exceção, né? Aliás, primeiro item obrigatório, cinto de segurança. Então, cinto de segurança é equipamento obrigatório, tá? Você não pode circular um carro sem ter esse equipamento. Se você circular, você vai cair no 230. Só que aqui já veio uma deixa muito importante, né, para as bancas examinadoras que gostam de cobrar exceção, né? Exceção, olha aí, ó, dos veículos destinados ao transporte de passageiros, não cargas, ó, passageiros, né? Olha aí, em percursos em que seja permitido viajar em pé. Professor, eu quero um exemplo. Tudo bem, o maior de todos é transporte coletivo, né? Transporte coletivo é um transporte urbano, tá certo? Então, dentro do próprio, claro, do próprio município ou municípios vizinhos de distâncias curtas, né? Que ele é o quê? Ali, viajar em pé, né? Então, ali é o que? Dispensado esse equipamento de segurança. Professor, o examinador cobra isso? Com certeza, né? Segundo equipamento obrigatório, o tal de tacógrafo, né? Tá, o tal do tacógrafo, né? Vem comigo. Para os veículos de transporte e de condução escolar. Vem comigo. Os de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com o peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Então, olha só, esse equipamento, qual que é o nome do equipamento do item 2? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o famoso tacógrafo, né? Famoso tacógrafo, bacana. Vamos lá, vou mandar uma pergunta para você. Acabei de ler de uma maneira bastante bagunçada, rápida, de propósito. O item 2 está se referindo a quantos casos? O item 2 está se referindo em quantos casos? 3 casos. Vem comigo, né? Ou seja, 3 casos o quê? 3 situações nas quais os veículos deverão constar o equipamento de registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, né? Tá? Então, é o famoso tacógrafo. Ele vai registrar, né,
é a velocidade que ele estava e qual o momento que ele estava. Para quê? Até para fins aí de atuação, né? Então vamos lá. Primeiro caso, para os veículos de transporte e de condução escolar. Então é o seguinte, primeira situação, ó, transporte e condução escolar, tá? Então isso aqui é o quê? Primeiro caso, né? Segundo caso, transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Olha aí. Transporte de passageiros, né? E, finalmente, os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilogramas. 4.536 quilogramas. Inclusive, esse assunto aqui já foi, né, cobrado em provas de concurso. Você tem que saber esse número aqui. Então, aqui, 4.536 quilogramas, né? Tá aí. É o terceiro caso, tá? Tá aí. Professor, por que você está fazendo isso? Porque a gente estamos estudando a resolução, lá na frente nós vamos estudar. Você pode colocar aqui o 4 caso, né? Veículos que vão transportar o quê? Ó, cargas de produtos perigosos, ó. Tá? Produtos e cargas perigosos. Então, o transporte de cargas e produtos perigosos também, tá, vai ser obrigado a ter o registrador. Embora aqui o CTB, isso que eu quero que você entenda, aqui o CTB ele traga 3 situações específicas, você tem que colocar produtos perigosos aí também, como 4, né? Então 4, né? Não está aqui, mas a gente vai ver nessa aula ainda lá na frente, né? Bacana, fechou? 10, situação muito bacana essa aqui, né? Ótimo, né? Vamos continuar. Então, primeiro produto obrigatório, cinto de segurança. Segundo, tacógrafo. Qual é o nome do tacógrafo? Registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, né? Terceiro produto obrigatório, encosto da cabeça, né? Encosto da cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Inclusive, esta norma, que eu não lembro de cabeça, a gente vai estudar nessa aula, inclusive, né? Então, encosto da cabeça, ele é a partir, né, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, passou a ser o quê? Equipamento obrigatório, encosto de cabeça, né? Professor, tem exceções? Claro que tem exceções, né? Tem os detalhes do encosto da cabeça, nós vamos falar daqui a pouco para vocês, né? Vem comigo. Segundo, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. Também é outro dispositivo aí, é outro dispositivo obrigatório, né? Vem comigo. O próximo, sexto, né? O item 4 foi vetado, é para as bicicletas, né? Então, todas as bicicletas, né? Aqui está de modo geral. É claro que as exceções a gente vai falar na resolução, por exemplo, bicicleta aí de competição. A bicicleta de competição não precisa de campainha, então não é um equipamento obrigatório. Onde que está isso? Está na resolução, a gente vai falar hoje sobre ela. Então, as bicicletas, campainhas, ó, bicicletas são 3 itens, ó, campainha, tá? Sinalização, tá? E espelho retrovisor. São 3, ó, campainha, sinalização. Sinalização são 4 tipos, ó. Sinalização noturna, dianteira, na frente, traseira, lateral e nos pedais, né? São 4, ó. Dianteira, traseira e lateral, isso na noturna, e nos pedais. E espelho retrovisor, lado esquerdo. Olha aí. Isso já foi cobrado muito em prova, né? O cara colocou lado esquerdo e direito. Professor, se tiver do lado esquerdo e do lado direito, você vai levar multa? Claro que não. Professor, mas a lei só diz o lado esquerdo. O lado esquerdo ele é obrigatório. Tá, o lado esquerdo ele é obrigatório. Tá, eu estou pensando em você, ó. O lado esquerdo ele é obrigatório. E o lado direito você pode colocar, claro, é facultativo, você não vai ser penalizado por isso, né? O que aumenta a sua segurança, é claro que o legislador não vai estar punindo, né? Vem comigo, o último item de segurança está aqui. Equipamento suplementar de retenção. O que é o tal do equipamento suplementar de retenção? É o famoso airbag, né, frontal para o condutor e os passageiros do banco dianteiro. Então é o seguinte, o airbag é obrigatório, sim. Claro que nós vamos ver aqui os detalhes do airbag nas resoluções. Ó, só que já na lei fala, ele vai obrigar o quê? Ó, frontal, na frente, tá? Porque você tem o airbag até lateral, até no tornozelo você tem, né? Ó, frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, todos os carros você tem que ter pelo menos 2 airbags aí. A gente vai falar essas situações. Bacana? Ok.
E aí, professor, você quer cair na prova? Imagina, né? Imagina, cara, isso aqui cai muito na prova. Vem comigo aqui. Concurso aí, ó, para vocês, Prefeitura 2018, Maquiama, analista. Das alternativas abaixo, qual indica um equipamento obrigatório do veículo de acordo com as normas brasileiras de trânsito, né? Vem comigo. Roda, ó, equipamento brasileiro de trânsito. Quando a gente fala assim, equipamento obrigatório, você tem que lembrar duas coisas, professor. Equipamento obrigatório, aonde que esse cara vai retirar as questões? Ou ele vai retirar do artigo 105 do CTB, tá certo? Ou da resolução, tá? Do CONTRAN. Qual que é o número? 014/98 e alterações, né? Alterações e complementações, mas na aula aqui, isso aqui. Rodas de liga leve. Gente, rodas de liga leve é um acessório até de embelezamento, né? Embelezamento da viatura do cara, lá do carro dele, né? Vamos lá. Airbag. Airbag é um equipamento obrigatório. Só que ele é obrigatório não no traseiro, é facultativo no traseiro, né? Obrigatório, o airbag é frontal do condutor e do passageiro dianteiro. Então, está errado. Extintor de incêndio, né? E aí, professor, extintor de incêndio já foi equipamento obrigatório, tá? Lá na resolução 14, né, 014, só que ela foi retirada por resoluções posteriores, né? Tá aí para vocês. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, exatamente. Então, o gabarito é esse aqui. Inclusive, esse aqui é um dos 6 itens previstos aí no artigo 105. Logo, gabarito correto, letra D de dado. Letra D de dado é o gabarito correto, né? Prof, tem macete? Tem. Tem um macete aqui um pouco forçado, né? O tal de cabete, né? Professor, o que é o tal do cabete? O cabete é o seguinte, né? O C vem de cinto de segurança, tá? A vem de airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro, bacana. Bicicleta, 3 itens, né? Sinalizações, 4 tipos, noturna, dianteira, traseira, lateral, tá? E você tem o quê? Pedais, pronto, né? Espelho, espelho, lado esquerdo. E a campainha também é um equipamento obrigatório para a bicicleta. Encosto de cabeça, também é um equipamento obrigatório. Tacógrafo, né, que é o registrador instantâneo de tempo e velocidade. Aí o tacógrafo, né, segundo o CTB, nós temos aí 3 casos, né? Transporte escolar, passageiros, mais de 10 passageiros, né? E preço bruto de 4.536. Aí, quem quiser anotar aí, pode anotar produtos perigosos, né, também. E emissão de gases e ruídos no escapamento aqui também é o tal do cabete. Bacana? Tudo bem. Professor, o cara descumpriu. O cara descumpriu, ele vai cair lá no 230, né? Ó, conduzir o veículo. Olha, vem comigo. Com equipamentos obrigatórios em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Professor, em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, você pode ter certeza, né, isso afirma, a gente vai provar para você, item a item, que todos os equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro, eles estão reproduzidos na resolução do CONTRAN. Professor, qual que é a infração? Grave, levou 5 pontos na carteira, tá? Penalidade, multa, pecúnia, né? E medida administrativa é a retenção do veículo para a regularização como equipamento obrigatório. Você tem que estar rodando com ele. Bacana? Feito isso tudo, tá? Agora a gente vai para a resolução. Até agora foi uma introdução e também uma revisão. Uma revisão muito importante. Uma revisão como essa aqui, cara, você vai acertar as questões de concurso. Artigo 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento. Então é o seguinte, 2 coisas, ó, a serem constatados pela fiscalização. E além de constatar, não existe o cinto, né, e as condições de funcionamento, né? Eu já vi muito cinto lá, muito carro velho aí, que eu já andei inclusive deles, que é só só a tarja, né, cara? Não tem, o engate está todo arrebentado, né? Não tem nada. Então são 2 coisas, tem que ter esses equipamentos e tem que estar em plenas condições de funcionamento, né? Professor, e agora? Agora, muita leitura, muita paciência, são muitos itens, né? Olha, veículos automotores e ônibus elétricos. Só nesse item aqui,
São 29 itens obrigatórios. Né? Tem mais? Tem, ó. Os reboques e semi-reboques, 9 itens. Né? Para os ciclomotores, 7 itens. Para as motonetas, motocicletas e triciclos, 10 itens. Né? Para os quadriciclos, 11 itens. Né? Nos tratores e rodas e mistos, 6 itens. Nos tratores de esteiras, 5 itens, né? Então tá aí para vocês aí uma lista de equipamentos obrigatórios gigante, né? Por isso que quando o cara, né, o agente de trânsito, por exemplo, ele tem a intenção de multar, cara, ele vai procurar, cara, é muita coisinha aí para ele, entendeu? É muita coisinha aí para ele verificar, e vira e mexe, uma seta queimada, pronto, lascou, já você está descumprindo aí os equipamentos de segurança. Bacana? E agora, professor, vamos ler, né? Vamos ver primeiro, o primeiro item está aqui, ó, dos veículos automotores e ônibus elétricos, né? Eu vou fazer a leitura, tá? E depois você tem que fazer a leitura aí em casa, fixar o conteúdo, né? Depois você tem que ler de novo isso aqui. Ó, para-choque dianteiro e traseiro, equipamento obrigatório. Protetores das rodas traseiras dos caminhões. Espelhos retrovisores, interno e externo, limpador de para-brisa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique like.